Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina, aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora connosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência, ao Senhor que nos faz sorrir com pureza e com alegria e com ânimo. Ora comigo, oremos. Deus eterno e omnipotente, rico em graça e misericórdia, derrama sobre nós o vosso Santo Espírito e alegra o nosso coração com a vossa presença. Fazei que vivamos só para vós e vos sirvamos com toda a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, saindo dali, foi para uma região da Judeia, e para além do Jordão, voltando as multidões a reunirem-se a ele, e de novo as ensinava como era seu costume. Aproximaram-se uns fariseus e perguntaram-lhe se era lícito ao marido repudiar a mulher. Esta pergunta foi feita para o experimentarem. Respondeu-lhes ele: que vos preceituou Moisés? Moisés permitiu passar carta de divórcio e repudiá-la. Responderam-lhe. Jesus retorquiu-lhes: devido à dureza do vosso coração, é que ele vos deixou este mandamento. Mas, ao princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por causa disso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e passarão os dois a ser uma só carne. Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Aquilo, pois, que Deus uniu, não separa o homem. De regresso, já em casa, de novo, os discípulos o interrogaram acerca disto. Jesus disse-lhes: quem repudiar a mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher repudiar o marido e casar com outro, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus é normativa, é informativa e normativa. É fundamental nós termos bem presente esta realidade. Jesus informa e forma. E, portanto, toda a formação que de Cristo recebemos é para que nós, seres humanos, sejamos cada vez mais aquilo que Deus criou no início, ou seja, que voltemos à nossa essência, que voltemos à nossa natureza. E qual é a nossa natureza? A nossa natureza é amar a Deus, e amar a Deus, segundo São João, é cumprir os mandamentos de Deus. E, portanto, toda vez que nós, com o nosso coração, com a nossa razão e o nosso intelecto, procuramos agradar a Deus, nós estamos a realizar aquilo que realmente nós somos. Como não lembrar as palavras de Sócrates quando vai definir, ou quando vai dar o conceito de virtude? O que é virtude segundo Sócrates? Virtude é dar a uma coisa ser aquilo que deve ser. Portanto, o cavalo foi feito para correr, portanto, um cavalo é verdadeiramente cavalo quando corre bem. Quando ele corre, quando é veloz, ou seja, o homem foi feito para amar, portanto, viver na presença de Deus, agradar o Senhor. Portanto, quando ele realiza este signo, ele é verdadeiramente homem. E quando não realiza esse signo na própria vida, significa que está a despersonalizar aquilo que é a sua essência, aquilo que é a sua natureza. Portanto, é preciso então olharmos para nós com esta clara evidência, ou seja, essa certeza de que
nós seremos mais conformes a Deus na medida em que formos aquilo que Deus espera de nós enquanto que seres criados. Ou seja, nós somos criados para sermos bons, ou seja, porque o nosso Criador é bom e a nossa essência é boa. Mas sabemos que o pecado entrou no seio da nossa natureza, o pecado original, originante, e dali desestruturou toda a nossa estrutura, passa a redundância, psíquico e somática, portanto do corpo e da alma. Mas ainda assim não perdemos totalmente esta capacidade que Deus deu ao ser humano, a liberdade. E, portanto, a liberdade joga aqui um peso muito grande, porque a liberdade é orientar a própria vida para o bem. A liberdade é orientar a própria vida para Deus. A liberdade é sermos virtuosos. E, portanto, a palavra de Deus, voltemos à palavra, tem esta finalidade, a palavra tem este objetivo. E hoje Jesus traz um tema, ou seja, ouvíamos a questão da humildade, porque os discípulos discutiam quem queria ser o primeiro. Vimos a questão da inveja, da discórdia, a questão do escândalo. E hoje é apresentado a Jesus um tema que nos nossos dias quase não se pode falar, que é a questão... Jesus coloca a questão do divórcio. Sabemos que nós na Igreja Católica, dentro da Igreja, não existe o conceito e a ideia de divórcio. Para nós o que pode existir é a nulidade do matrimónio, porque não reunia as condições, as propriedades necessárias para que seja dito válido depois de ter sido celebrado. Não sou canonista, mas apenas faço esta referência. O Código de Direito Canónico, nos números 1100 e qualquer coisa, cito de memória, já há muitos anos que eu estudei, diz exatamente que a união natural entre um homem e uma mulher, sendo católicos, é elevada à dignidade de sacramento. Portanto, o sacramento não é algo que se pode borrar com uma borracha. Não, o sacramento não é algo que eu digo, um momento quero, depois já não quero e depois apago. Não. Agora, o que pode ter acontecido, nos casos em que há nulidade, é que aquele casamento não reuniu as propriedades necessárias. Eu podia dar aqui vários exemplos de situações que eu vivenciei com casais, inclusive, lembrar casos concretos, não vou aqui citar, mas que antes mesmo da realização do matrimónio, o matrimónio já era nulo porque não reunia as condições necessárias. Mas a verdade é que aquele casamento que foi celebrado com as propriedades todas deve ser vivido então na íntegra. Ou seja, Jesus e a Igreja é a favor do matrimónio e defende o matrimónio como defende a vida. Ou seja, a Igreja não é contra os divorciados, a Igreja não é contra os emancipados. Não, a Igreja tem uma orientação e a orientação da Igreja é que quem quer ser católico, a maneira de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus, sabe que não pode coabitar, ou seja, deve viver na graça de Deus, e a graça de Deus para os católicos acontece através do sacramento do matrimónio. Portanto, não podemos, enquanto católicos, coabitar sem o sacramento do matrimónio. Portanto, esta é uma realidade. A segunda realidade é que, sendo católicos, também se casou e o casamento o matrimónio não foi celebrado validamente. Portanto, você jurou diante do altar do Senhor que na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias da nossa vida, ou seja, até ao último suspiro. Portanto, a luta do cristão é lutar para que o seu matrimónio seja realmente este lugar da bênção de Deus recebida no dia em que ela aconteceu, e que vai acontecendo em cada dia, em cada desdobramento da relação, em cada renovação do amor recíproco entre o casal. E a verdade é essa, caro irmão e cara irmã. E aqui, atenção, não é, volto a dizer, sabemos de situações em que pessoas foram humilhadas, com licença, em que as pessoas foram ultrajadas, em que as pessoas foram violentadas psicologicamente e fisicamente
pelos seus cônjuges, mas a verdade é que não tratamos dessa situação porque não pode haver uma relação onde a violência, seja ela verbal, seja ela física, seja ela psicológica ou emocional. Portanto, nestes casos, recorre à igreja e peça realmente a nulidade deste sacramento, porque amar é antes de mais e acima de tudo cuidar, respeitar, querer bem, e todas essas coisas que fazem parte de uma relação. Portanto, querido irmão e querida irmã, acho que neste dia queremos rezar por todos aqueles que estão a atravessar problemas graves nos seus matrimónios, nos seus lares, pelas famílias desavindas, pelas esposas que sofrem, pelos seus maridos, pelos maridos que sofrem por causa das suas esposas, pelas crianças, pelos filhos, frutos destas relações em que o amor não falou mais forte muitas vezes do que o próprio egoísmo, do que o próprio eu e do que o próprio egocentrismo. Portanto, rezemos por todas essas situações e coloquemos nas mãos do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.